Bom dia a todos, nós vamos começar o nosso conteúdo, recomeçar o nosso conteúdo de direitos humanos, e como toda aula, metodologicamente falando, é muito importante, a gente já faz uma retomada de conteúdo, e aí a gente já entra num sistema, porque esse sistema de direitos humanos que nós vamos dar hoje é um sistema completamente diferente. Porque, vamos lá, vamos compreender aqui o que nós já estudamos em termos de proteção internacional dos direitos humanos, que é um dos principais focos dessa disciplina. Porque nessa disciplina de direitos humanos, nós começamos estudando a teoria dos direitos humanos. Então, vamos recapitular. Lá nas primeiras aulas, nós estudamos a teoria dos direitos humanos, a polissemia conceitual, as características dos direitos humanos, os princípios basilares dos direitos humanos, a diferença de direitos humanos para direitos fundamentais, quando nós usamos o termo direitos humanos, quando nós usamos o termo direitos fundamentais, uma questão de nomenclatura. Estudamos o surgimento, o marco histórico que consolida o direito internacional dos direitos humanos no mundo. E aí nós temos uma grande Segunda Guerra, grande não em termos de alguma coisa boa, assim, boa. A gente tem que extrair algumas coisas que aconteceram, mas um horror mesmo, né? Um terror grande tamanho, uma grande Segunda Guerra Mundial, que acabou eclodindo aí nessa movimentação internacional da fusão e da união de estados para se formarem e criarem uma organização internacional. Isso foi um trabalho que começou em 1945 com a Carta das Nações Unidas, e essa Carta das Nações Unidas cria o maior organismo internacional que nós temos de promoção e proteção dos direitos humanos no mundo. Então, nós temos uma criação de uma ONU, que nós já estudamos e vimos que a Organização das Nações Unidas tem inúmeros órgãos, cada órgão da Organização das Nações Unidas responsável por alguma coisa, por uma função, a Assembleia Geral da ONU com as suas funções, o Conselho de Segurança da ONU com as suas funções, o Comitê Econômico e Social da Organização das Nações Unidas com as suas funções, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que nós já estudamos, que é aquele órgão da Organização das Nações Unidas que recebe petições de violações de direitos humanos, de violação dos pactos internacionais de 1966 e outras convenções, outros tratados, especificamente de direitos humanos. Vimos que esse Comitê de Direitos Humanos da ONU não é um tribunal, então ele não emite sentenças, ele não tem natureza de jurisdição, ele é um órgão que emite recomendações. Vimos que o Brasil tem uma pequena falha em relação a esse Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque esse comitê, a legislação que o rege, ela não é única. Então, existe o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que o Brasil ratificou e fez um processo de ratificação completa. Mas o sistema de peticionamento para esse comitê, ele é regido por um tratado que se chama Protocolo Facultativo. O Brasil, ele ratificou. O Brasil, na verdade, o Brasil cumpriu todas as etapas do processo de ratificação. Ele manifestou adesão, isso passou pelo Congresso Nacional, teve o decreto legislativo, foi assinado, foi ratificado, só que não houve o fechamento desse processo de ratificação, que a gente chama de promulgação do decreto presidencial. Então, na época, para um tratado ter validade dentro do Estado, é necessário que o fechamento aconteça com a promulgação de um decreto presidencial que recebe um número X. E isso não aconteceu com o protocolo facultativo. Então, quando há recomendações desse Comitê de Direitos Humanos da ONU, o Brasil fica sempre nessa discussão e chega até no Supremo Tribunal Federal. Será que o Estado brasileiro tem que cumprir ou não essa recomendação? Qual que é a força dessa recomendação dentro do Brasil? E o Supremo Tribunal Federal sempre apresenta a mesma situação. Olha, nós reconhecemos que é realmente importante essa recomendação envolvendo a violação de direitos humanos, mas enquanto o Brasil não fechar
esse procedimento de promulgação do decreto presidencial, que faz parte das fases da ratificação de um tratado, para ele ter validade dentro do país, ele não vai, a gente não pode dizer que ele tem que ser obrigatoriamente cumprido. Por quê? Porque existe ainda um ponto que precisa ser organizado para esse tratado ter validade dentro do território nacional. Então, nós estudamos isso. E aí nós começamos a estudar os organismos de proteção internacional dos direitos humanos. Porque quando nós falamos de direitos humanos, a proteção ela é internacional. Se nós queremos uma proteção nacional, o termo que nós utilizaremos não é direitos humanos, é direitos fundamentais. Então, se alguém entende que houve uma violação de direito e esse direito está previsto na Constituição Federal, nós estamos entendendo que houve a violação de um direito constitucional ou um direito fundamental. Se eu entendo que houve uma violação de um direito que está previsto em um tratado de direitos humanos, então nós estamos falando de responsabilização internacional. Então, aqui nós estudamos várias formas de responsabilização internacional. E aí, o que acontece? Vamos situar o sistema europeu. Quando nós estudamos ONU, nós vimos que a Organização das Nações Unidas, ela tem um tribunal próprio, mas não é um tribunal de direitos humanos. A Corte das Nações Unidas, a Corte da ONU, chama-se Corte Internacional de Justiça. É um tribunal que também fica sediado na cidade da Haia, mas não é considerado um tribunal exclusivamente de direitos humanos. A Corte Internacional de Justiça é aquele tribunal que foi criado para estados processarem estados por violações de normas de direito internacional de uma forma geral. Pode ser o direito internacional dos direitos humanos, pode ser o direito internacional econômico, pode ser o direito internacional sanitário, pode ser o direito internacional ambiental. Então, nós temos aí um tribunal para julgar situações de direito internacional de uma forma geral, não é um tribunal de direitos humanos. Então, não tem como eu chegar para vocês, em nenhum lugar vocês vão ler isso. A ONU tem um tribunal de direitos humanos específico, ela não tem. Ah, mas e o Comitê de Direitos Humanos lá de Genebra? É um comitê. Nós estamos falando de tribunal. Tribunal, ela não tem. O comitê é um órgão. Não tem sentença, tem recomendações. Tá. Então, nós temos a Corte Internacional de Justiça. E o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional não é um tribunal ligado à Organização das Nações Unidas. Nós vimos que ele é um tribunal criminal independente. A primeira característica que a gente viu do Tribunal Penal Internacional é que ele é um órgão independente. Ou seja, ele mesmo tem a sua receita, ele mesmo organiza suas despesas, ele mesmo se mantém. É claro que tem um diálogo com a Organização das Nações Unidas, mas ele não é um órgão que a gente possa afirmar que é um tribunal ligado à ONU. Não, não é. Ele é um tribunal independente que foi criado para julgar pessoas e não estados, pessoas que cometeram crimes previstos no Estatuto de Roma, que é o tratado daquele sistema. Então, nós temos hoje mais de 120 estados que ratificaram o Estatuto de Roma e que fazem parte desse sistema internacional e que seus nacionais podem ser julgados pessoas, tá? Então, aqui a gente já tem uma outra característica de tribunal, pela ocorrência, pelo cometimento dos crimes, mas não é qualquer crime, apenas aqueles crimes previstos no Estatuto de Roma, e são 4 categorias de crimes. Crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes de agressão. Não é o crime previsto dentro do Código Penal interno do país, é o crime que está previsto lá no Estatuto de Roma. Se a gente não consegue encaixar a situação que foi praticada dentro do Estatuto de Roma, essa pessoa não vai poder ser responsabilizada criminalmente dentro do Tribunal Penal Internacional. E aí, o que acontece em termos de direitos humanos, para a gente situar o nosso conteúdo de hoje? Acontece que a Organização das Nações Unidas pensou o seguinte: nós não temos condições de termos um único tribunal em que as pessoas tragam seus casos de violação de direitos humanos contra os estados. Ou que os estados procurem esse tribunal para pedir um relatório sobre a situação dos direitos humanos dentro daquele estado. Então, vamos supor que o Equador ele queira um relatório internacional
da situação dos direitos humanos dentro do Equador para ser publicado internacionalmente. Ele vai ter que procurar algum lugar. E a ONU pensou, de novo, não tem condição. E ao mesmo tempo que o Equador pede isso, a Alemanha pede isso. Algum país lá ou então o sistema africano, algum país do continente africano pede isso. Então, a Organização das Nações Unidas viu que ela diretamente não poderia cuidar das ações de tribunais, como que se faria? Não tem estrutura. Então, o que que a ONU pensa? Assim, eu digo, o que que quando eu falo ONU, eu estou me referindo aos dois principais órgãos, Assembleia Geral e Conselho de Segurança, porque tudo sai dali. O que que eles pensam? Nós vamos regionalizar a proteção dos direitos humanos. Vamos criar sistemas regionais de proteção de direitos humanos, ou seja, nós estamos ligados de uma forma indireta. Então, nós criamos sistemas regionais e a gente regionaliza a proteção internacional dos direitos humanos. E o que que é esse regionalizar? Esse regionalizar é por continentes. Então, nós vamos dividir por continentes e a gente passa essa bola para os continentes organizarem o sistema internacional. Claro que tem todo um apoio da Organização das Nações Unidas, mas nós teremos aqui que regionalizar, porque não tem condição. Como é que um organismo internacional ele vai cuidar da proteção dos direitos humanos do globo, do planeta? Não tem como. Então, o que que a Organização das Nações Unidas faz? Olha, continente europeu, vocês precisam se organizar e criar algum órgão aí. Por quê? Porque vocês vão ter que ter um tribunal, vão ter que criar um tratado, e desse tratado criar um tribunal para julgar estados que foram responsáveis ou omissos em casos de direitos humanos dos seus nacionais ou de estrangeiros que estejam dentro do país. A mesma coisa virou para o continente americano e falou: continente americano, vocês precisam se organizar e criar um sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Vocês vão ter o apoio da Organização das Nações Unidas, mas a execução direta vai ter que ser feita por um organismo que vocês criarem, que vai tratar especificamente dessa proteção. Sistema África, continente africano, da mesma forma. Vocês vão ter que se organizar aí para criar um sistema próprio, tem todo o apoio da ONU, mas a ONU diretamente não pode criar esse sistema. Árabe, a mesma coisa. Asiático, a mesma coisa. Isso foi feito. Então, o que que nós temos aqui? A criação de sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Toda vez que vocês forem estudar proteção dos direitos humanos, vocês vão ver essa palavra regional. Toda vez, não tem como ser diferente. Um sistema, quando vocês lerem assim, quais são os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos? Vocês vão lembrar daqui. São aqueles sistemas regionais que foram criados para proteção de direitos humanos nos continentes. Então, como que isso foi regionalizado? Por isso que existe o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, para julgar países que fazem parte do sistema do continente americano. Por isso que existe o Sistema Europeu de Direitos Humanos, para julgar estados do continente europeu que fazem parte desse sistema internacional. Por isso que existe, mas não funciona, tá? Por isso que existe o Sistema Africano de Direitos Humanos e foi falado, pelo menos, aqui nós não temos nada em funcionamento. O Sistema Árabe e o Sistema Asiático de Direitos Humanos. Vocês vão ouvir falar desses 5, ou vão pegar um livro de direitos humanos e vão ler. Vão ler sobre o sistema interamericano, sobre o sistema europeu, sobre o sistema africano, e vão ler que tentou-se organizar um sistema asiático e um sistema árabe. Como na prática funciona isso? Africano, asiático e árabe, infelizmente, não estão em funcionamento. Acho que deu para perceber. Quando a gente olha, basta um olhar para o mundo, a gente percebe que não tem. Agora, 2 existem e funcionam. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mesmo com todas as dificuldades que existe, que tem, mas a dificuldade que a gente vê não é, talvez, nem tanto no funcionamento. Talvez alguma coisa ali na comissão, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, a gente vai fazer umas comparações. Mas as decisões são feitas. Há casos que são julgados, os casos são levados. Então, talvez o que necessita ali é de uma reformulação da sua estrutura,
São dois pontos importantes quando um sistema internacional é criado. Primeiro, é pensar uma lógica de estrutura que seja efetiva. Segundo, essa efetividade vai estar intimamente ligada à cooperação internacional dos Estados. O que eu estou querendo dizer? Quanto mais estanque, quanto mais distante os Estados ficam do sistema internacional, menos efetividade ele vai ter. Quando a gente estudou na aula de direito, na aula de Tribunal Penal Internacional, a gente viu isso. O ponto-chave para um sistema internacional, seja penal, seja de proteção aos direitos humanos, seja de direito internacional, para ele funcionar bem, a gente depende dos Estados. Não adianta nada um nacional ser processado dentro de um tribunal, o tribunal necessitar do auxílio dos estados para quê? Para ajudar na investigação, para entregar essa pessoa para uma prisão preventiva, por exemplo, ou depois para entregar essa pessoa para cumprir a pena no Tribunal Penal Internacional. Isso tudo depende da cooperação internacional dos estados. Os estados têm que ter boas relações internacionais com aquele sistema funcionar. Hoje, nós vamos estudar um sistema, ele é curtinho, tá? O sistema europeu ele é muito longo, não. Hoje nós vamos estudar um sistema que, quando eu for apresentar esse sistema para vocês, lembra quando a gente estudou o sistema interamericano? Porque que ele é o próximo do interamericano, né? O nosso é o interamericano, do continente europeu se chama sistema europeu. Quando a gente estudou o sistema interamericano de direitos humanos, nós estudamos de uma forma bem rápida, nós estudamos o seguinte: existe um sistema internacional que tem um tratado maior, que a gente chama de Convenção Quadro, né, que é o tratado principal daquele sistema, que se chama Convenção Americana de Direitos Humanos. E a partir da Convenção Americana, que é o Pacto de São José da Costa Rica, outros tratados podem sair. Inclusive, quero até fazer menção a um que foi agora ratificado recentemente, não sei se vocês estão acompanhando, mas não tem nem 15 dias, 15 ou 20, nem um mês. Um mês é certeza, acho que não tem nem 15, 20 dias que foi ratificada aqui no Brasil a Convenção Americana contra Racismo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas foi ratificada agora. Recentemente, a convenção, o Brasil já existia, né? Estou falando em relação ao Brasil. O Brasil ratificou, concluiu um processo de ratificação há 20 dias agora, da Convenção Americana contra Racismo. Vocês sabem quanto tempo leva desde a criação de um tratado até o processo de ratificação dentro do Estado? No Brasil levou 7 anos. Foram 7 anos para chegar há 20 dias atrás. Ou seja, esse tratado ter validade dentro do Brasil. Então, a gente está até esperando sair o decreto presidencial, não sei se saiu, tem até que olhar, porque a gente fica esperando assim, já que faz até o final, mas foi ratificado, tá? Passou pelo Legislativo, passou pelo Poder Executivo, é porque quem ratifica mesmo é o chefe de Estado, o presidente. E ele assinou há 20 dias? Acho que tem mais ou menos isso, depois vocês dão uma olhada lá. Mas quando vocês olham ali, aquele processo de ratificação, pode voltar 7 anos atrás. Foi quando começou o processo de entrada dentro do Brasil. Ou seja, lá há 7 anos atrás, alguém, não sei quem estava no governo na época, chegou e falou: olha, a gente vai aceitar esse sistema. Aí passa pelo Congresso, tem aprovação na Câmara dos Deputados, aprovação. Acho que era o Lula, professora. Eu acho que, mas passou, olha o tanto de governo que passou. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, o governo, ele passou, se eu não me engano, por 3, porque teve outro aí no meio. Então, então o processo de ratificação de um tratado é muito difícil ele começar num governo e terminar num governo. Muito difícil mesmo. Não sei, Jonas, não lembro. Ele começa, porque a gente vai ver isso na próxima aula. Como que ele começa? Com a manifestação de vontade, mas não é só a vontade. Ele tem que passar, olha a votação, por 3/5 na Câmara, 3/5 dos membros do Senado. É muita gente. Na próxima aula vocês vão ver quantas pessoas são envolvidas no processo de ratificação de um tratado. Vocês vão ficar impressionados. Quando a gente fala assim, o tratado foi ratificado, vocês não vão acreditar como que é burocrático e a quantidade de pessoas que passam e assinam para esse negócio acontecer. Só da gente imaginar
que o tratado ele tem que ser votado por 3/5 dos membros da Câmara, dos deputados, e 3/5 do Senado em plenário, você já imagina a demora que não fica ali dentro. Por quê? Porque não fica só no plenário, passa em quase todas as comissões. Por isso que leva 7 a 8 anos, às vezes até 10. Então, quando a gente chega na fase que a gente chegou agora, você pode colocar que tem 7 anos que o negócio tá rolando aí. E aí agora tem 20 dias que foi ratificado. Convenção, a mais nova convenção aqui no Brasil na nossa área, na área de direitos humanos. Convenção Americana contra Racismo. Racismo, discriminação, vocês vão ver lá o nome certinho, mas aparece Convenção Americana contra Racismo, faz parte do sistema interamericano. É a mais nova convenção que nós temos, tá? Agora, recentemente aconteceu o processo de ratificação. Bom, e o que acontece? Vamos pegar agora o nosso sistema europeu. Quando a gente estudou o sistema interamericano, a gente viu que tem uma convenção, que tem os artigos que falam quais são os direitos humanos. Nós vimos que tem que ter órgão e tribunal. E a gente viu aqui que o nosso sistema interamericano ele é chamado de sistema híbrido. Ou seja, existe uma comissão e existe uma corte. O peticionamento é feito perante a comissão é composta por 7 membros. Esses 7 membros fazem a análise da admissibilidade desse caso, ou seja, é caso de violação? Não é caso de violação? Faz o contraditório, notifica o Estado que ele está sendo processado por violação de direitos humanos, aí colhe as provas e depois emite uma recomendação. A gente estudou isso. Quando sai essa recomendação, o Estado pode ou não cumprir. Se ele cumpre, o caso fica no âmbito da comissão, Maria da Penha. Não saiu dali, cumpriu. Quando não cumpre, o caso é encaminhado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Fazenda Brasil Verde, o problema lá de trabalho escravo, né, de tráfico de pessoas. Não cumpriu. Então, o caso é encaminhado para a Corte Interamericana, que vai fazer esse procedimento novamente e vai proferir agora uma sentença contra o Estado réu. Ok, a gente estudou esse sistema interamericano, é o sistema que a gente estuda mais porque é o sistema que o Brasil faz parte. Quando a gente olha o sistema internacional regional, a gente não tem que analisar a nacionalidade da vítima, a gente tem que analisar se aquele Estado faz parte daquele sistema. Por isso que a gente estudou o caso daquele chinês que processou o Peru. Por quê? Porque aconteceu uma violação de direitos humanos dentro do Peru. Por isso que a gente vê, por exemplo, a família daquele rapaz Jean Charles, que foi morto no Reino Unido, porque ele foi confundido com um terrorista dentro do metrô. Teve um ataque terrorista uma semana antes, e a polícia, né, ficou procurando, a polícia inglesa, e aí olhou, né, fez mais ou menos pela câmera do metrô, olhou, entrou lá, são metralhando, metralhou o brasileiro. E aí depois descobriu que não era ele. Era uma pessoa, ele parecia, mas não era ele. E aí não aconteceu nada. Ninguém foi responsabilizado e a família ficou, né, ficou se sentindo assim, gente, mas isso é injusto, né? Ele ter sido confundido, enfim. O caso foi levado para... Olha para vocês verem. O Reino Unido, na época, ele foi processado na Corte Europeia de Direitos Humanos e os autores eram brasileiros. Então, é possível que estrangeiros ajuizem ações internacionais contra os estados em outros sistemas. Exemplo, Brasil contra Reino Unido, ou brasileiros contra o Reino Unido, chinês contra o Peru. Então, a gente pode observar que aqui o que leva-se em consideração não é a nacionalidade de vítima, é se o Estado faz parte do sistema internacional. Hoje, o Reino Unido não poderia ser processado porque ele saiu, mas na época ele fazia parte. Então, o que acontece? Nós temos aqui um sistema agora diferente, europeu. Então, o que aconteceu? Entre 1948 e 1949, olha só, no mesmo ano que vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 48. Porque mas, na verdade, foi bem paralelo, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada dia 10 de dezembro, foi no final do ano. Então, paralelamente ali à organização da declaração, a Europa começa a se organizar. Então, a gente estudou o sistema interamericano primeiro, porque o Brasil faz parte do sistema interamericano. Mas o primeiro sistema regional foi o europeu. Isso aí vocês podem
anotar, para quem está fazendo anotações, o primeiro sistema regional de direitos humanos é o Sistema Europeu de Direitos Humanos. Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é de 69, e ela entra em vigor internacional em 78. Então, nós temos lá em 69 a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Europeia de Direitos Humanos é de 1950. Ela é de 19 anos antes da Convenção Americana de Direitos Humanos. 19 anos antes, o sistema europeu já estava se organizando para ter um sistema regional, então foi o primeiro. Então, como que aconteceu isso para a gente compreender a criação desse sistema europeu de direitos humanos? Esqueçam agora réus do continente americano. Os estados réus aqui, quem vai ser processado, não são estados do continente americano. É impossível uma ação contra o Brasil no sistema europeu de direitos humanos. É possível brasileiros processarem um estado, um país europeu no sistema europeu. Mas é impossível uma ação contra o Brasil no sistema europeu de direitos humanos, ou uma ação contra o Peru, ou uma ação contra o Equador, Suriname, Argentina, Uruguai. Por quê? Porque é dividido por continente em relação aos réus. Então, o Sistema Europeu de Direitos Humanos foi um sistema internacional regional que foi criado para países europeus serem investigados e julgados por casos de violação de direitos humanos, independente da nacionalidade da vítima. Até porque, hoje, o atual cenário do Sistema Europeu de Direitos Humanos é que tem mais estrangeiros processando os países europeus do que os próprios nacionais. E hoje, o maior número de casos dentro da Corte Europeia de Direitos Humanos são casos envolvendo imigração, envolvendo a crise imigratória que está acontecendo. Na verdade, é uma questão mundial. Mas lá naquele contexto, o número maior de casos que nós temos é envolvendo terrorismo, envolvendo crise, alguma coisa que vai levar à crise migratória dentro do continente europeu, ou seja, pessoas que deixam os estados e procuram, principalmente naqueles países que têm acesso ao mar, chegam ali pelos barcos, para tentarem entrar naquele estado e se estabelecer de alguma forma, ou então passar para outro estado, passar para outro país, no caso, né? Estado, para tentar se restabelecer e solicitar a condição de refugiado dentro desses estados. Então, pode falar. Você falou que hoje a maior parte dos casos que estão lá na Europa são de pessoas de outras nacionalidades. Isso pode fazer com que deixe de existir esse sistema regional por essa questão? Tipo, a Europa ver isso e falar assim, não tá bom para a gente isso? Não, pelo contrário. Isso fortalece muito o sistema europeu, Rafael, e colocou o sistema europeu hoje como a maior corte internacional em termos de produção de decisões do mundo. O sistema internacional faz um ranking. Eles sempre estão organizando um ranking. Quem que é a corte internacional mais atuante? Quem é a corte que é mais efetiva? Que os estados cumprem decisões? Que mais casos são levados, são resolvidos? Entendeu? Isso acaba pegando da corte, fazendo assim com ela, jogando lá em cima. Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos, hoje, ela é a maior corte do mundo em termos de produção de decisões, de precedentes, na verdade, porque eles são usados no mundo inteiro. A Corte Europeia de Direitos Humanos é a corte mais citada no mundo. A corte mais... Nem a corte agora, é tribunal, né? Porque a Corte Europeia é um tribunal internacional. O tribunal estrangeiro mais citado no mundo, por muitos anos, foi a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Corte Europeia de Direitos Humanos, nos últimos 6 anos, é a corte mais citada por outros tribunais nacionais, estrangeiros e internacionais do mundo. Ela é chamada de laboratório de produção de direitos humanos. Mas vocês vão entender por quê aqui. Outro ponto, aí que é o ponto negativo. Como os estrangeiros desses países que não têm um sistema internacional de proteção, eles não têm. Por exemplo, uma pessoa que se sente seus direitos humanos violados no continente africano, ou no continente asiático, ou no continente árabe.
que não tem um funcionamento de Tribunal Internacional de Direitos Humanos ali. Quando acontece uma violação, eles falam, gente, mas para onde eu vou? Para onde eu levo esse caso? Então, algumas pessoas, isso até força algumas pessoas a se deslocarem, para tentar, de alguma forma, entrar na Europa, para alegar que algum Estado europeu não está aceitando, ou seja, não está aceitando como refugiado, para processar o Estado europeu dentro daquela corte. Então, quando você vê pessoas se deslocando, por quê? Porque aqui não tem lugar nenhum para fazer nada. Você acaba tirando ali a possibilidade de discussão para se criar algo. É como se você desacreditasse naquele continente, nós vamos para aquele que tem. E o negócio acaba agravando a situação e ninguém se movimenta para fazer nada dentro daqueles continentes que precisam muito. Então, se a gente parar para pensar os três que não têm funcionamento, africano, asiático e árabe, são continentes que precisam urgentemente, pelo menos, um sistema ali internacional de proteção mais local, em termos de direitos humanos. Eles saem e vão para outros locais, vão pulando, vão encontrando dificuldades e alegam as violações de direitos humanos contra os estados, que existe um sistema para ter um certo nível de proteção. Existe uma sobrecarga do sistema que funciona e acaba que fica de lado aquele que precisa. Então, tem toda uma questão de relações internacionais envolvidas aqui também. Então, nós temos um sistema que a convenção ela é de 1950. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Mais ou menos 11 países lá da Europa, em 1948, 1949, eles começam a se organizar e conversar. Então, eles faziam reuniões, representantes desses estados, geralmente são os ministros de relações exteriores, tá? Que fazem esse papel. Então, eles começaram a dialogar entre 10 e 11 estados, e esses países falam assim: nós precisamos, já que a Organização das Nações Unidas manifestou, que já tinha a ONU, né? Já que a Organização das Nações Unidas manifestou que a proteção dos direitos humanos tem que ser regional, então nós temos que articular aqui dentro dos países da Europa uma forma de organizar esse sistema regional. Então nós vamos ter que criar. É claro que a ONU falou que vai nos auxiliar, até por questões financeiras também. Depois que a gente consolidar, né, a gente caminha com as próprias pernas, mas nós começamos a dar o pontapé, porque ela já falou que vai ser regional. Então, o que aconteceu? Países como França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, alguns 11 estados ali, eles se organizaram e criaram um órgão chamado Conselho Europeu. Conselho Europeu é o nome do órgão. Não tem nada de sistema europeu de direitos humanos ainda. Então, não, nós 11 aqui, nós estamos mais ativos em relação a essa discussão dos direitos humanos e também a organização de algumas coisas aqui na Europa. Então, vamos criar um conselho. E começou com esses 11. Eu não tenho todos aqui. Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, Holanda, Suécia. Os estados ali começaram a dialogar e vamos fazer esse conselho europeu. Então, esse conselho europeu, depois que ele foi formado, ele pensou assim: nós precisamos de um tratado. Para a gente criar um sistema de proteção dos direitos humanos, precisa de um tratado, gente. Precisa da lei. Então, nós vamos organizar aqui e vamos redigir um tratado. E aí a gente põe uma condição. Esse tratado, ele vai ter... A gente cria, encaminha cópia para os estados, fala: olha, nós criamos aqui um tratado de direitos humanos, de proteção dos direitos humanos, porque a ONU falou que a proteção tem que ser regional, nós vamos criar esse tratado, e aí a gente está encaminhando cópia, e ele vai ter validade internacional depois que 10 estados ratificarem. Então, foi isso que aconteceu. Então, eles fizeram esse tratado, escreveram, e eles publicaram esse tratado em outubro de 1950, em Roma. Roma era palco, né? A Itália fazia parte. Roma era palco de muita coisa, a gente parar para pensar. No Estatuto de Roma, a Convenção Europeia de Direitos Humanos foi publicada em Roma. Então, tá lá, em 1950, no ano exato de 1950, é publicada a Convenção Europeia de Direitos Humanos lá em Roma. Então, ela foi publicada e, a partir dali, no seu texto, lá na convenção, ela foi escrita por pessoas desses países. Lá no texto, estava escrito assim: essa convenção terá validade no cenário internacional, europeu, aqui, que é regional, mas internacional, depois que 10 estados ratificarem. E quando que isso acontece? Em setembro de 53. Não foi só 3 anos. Eu achei rápido. Se a gente parar para pensar,
às vezes, como demora um pouco, é igual o Estatuto de Roma, não demorou tanto, né? Se passar 98 para 2002, não foi tanto, mas quando a gente pega o interamericano, o sistema interamericano, a convenção é de 69 e entrou em vigor em 78. Então, nós temos aí 9 anos até ela entrar em vigor internacional. Lá no sistema europeu, foram 3, porque foi em outubro de 1950, a convenção é de outubro de 1950, e ela entra em vigor internacional em setembro de 53. E aí temos a chamada Convenção Europeia de Direitos Humanos. E o que é essa Convenção Europeia de Direitos Humanos? É o tratado do sistema. E a Convenção Europeia de Direitos Humanos, no texto dela, ela cria uma Comissão Europeia de Direitos Humanos e uma Corte Europeia de Direitos Humanos, muito semelhante ao nosso, porque na nossa Convenção Americana nós temos a previsão da Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Mas isso foi inspirada na Convenção Europeia, porque a nossa veio depois. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, quando ela foi feita, já existia a Convenção Europeia, que a nossa é de 69, a Convenção Europeia é de 50. Então, eles pegaram a Convenção Europeia, o que nós podemos adaptar aqui para o sistema interamericano? Não vai ter como ser igual, não tinha como ser igual. Por que não tinha como? A Convenção Europeia de Direitos Humanos ela é muito curta mesmo, com alguns protocolos. Protocolos são tratados adicionais, que vão adicionando ou alterando alguma coisa no texto do tratado. O protocolo, a função dele é essa. É como se a gente pegasse a Constituição Federal e tem as emendas. Sabe quando a gente pega assim, existe a Constituição nossa e um monte de emenda que sai alterando o texto da Constituição? Isso acontece com as convenções. Mas nós temos as convenções e o tipo de lei internacional que vai alterando os textos das convenções, geralmente chamam-se protocolos, tá? Então, nós temos aí alguns protocolos que alteram textos de tratado. Essa alteração, ela pode ser para acrescentar alguma coisa, para retirar alguma coisa ou para alterar algum termo. Então, essas alterações que acontecem nos textos dos tratados, geralmente são feitos por atos que se chamam protocolos. Então, nós temos a Convenção Europeia e temos vários protocolos à Convenção Europeia, hoje 16. Se não me engano, existe a Convenção Europeia, mais 16 protocolos, que são 16 protocolos que alteraram o texto da Convenção Europeia, desde quando ela nasceu, lá em 1950. Mas quando ela nasce, ela vem com a previsão de Comissão Europeia e Corte, com a mesma função, como se fosse a nossa. Então, se uma pessoa, um europeu, exemplo lá de tanto caso estrangeiro, então vamos supor que um alemão, ele entende, na época ele entendeu que houve uma violação de direitos humanos dentro da Alemanha, e ele não consegue resolver internamente, ou seja, todo o sistema regional tem esses requisitos de esgotamento das vias internas. Tem que esgotar as vias internas. O europeu também é dessa forma, tá? Todo o sistema internacional tem essa característica. Aconteceu hoje, não pode levar o caso amanhã ou no próximo mês. Tem que esgotar as vias internas. Então, lá dentro da Alemanha aconteceu algum tipo de violação de direitos humanos. Esse alemão entende que é um caso de Corte Europeia de Comissão, de Sistema Europeu de Direitos Humanos. Quando foi criado, e houve o processo de ratificação e adesão, enfim, e os países estavam fazendo parte, a pessoa era muito parecido com aqui. Então, a pessoa peticionava perante a Comissão Europeia fazia aquela análise de admissibilidade, recomendava ao Estado da Alemanha que ele violou direitos humanos, que ele deveria tomar alguma providência. Se a Alemanha cumprisse, ficava no âmbito da Comissão Europeia, se não cumprisse, a Comissão Europeia encaminhava para a Corte Europeia. Então, olha a semelhança que era aqui, né, com o nosso sistema interamericano. A diferença é que os réus lá eram países do continente europeu que faziam parte daquele sistema. Só que o que aconteceu? Aconteceu uma mudança no texto da convenção. Veio um protocolo, que é um dos protocolos mais famosos e mais falados da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Veio o protocolo, que é o protocolo número 11.
o protocolo 11. Teve o protocolo 1, protocolo 2, cada um com uma coisa. Teve o protocolo falando que não podia ter pena de morte lá, cada um com algum objetivo. Mas veio um protocolo, que é o famoso protocolo 11, na década de 90 já. Olha, um sistema que começou lá em 50, com a Convenção Europeia, que entrou em vigência internacional em 53. Na década de 90, vem o protocolo número 11, especificamente em 1998, e muda o texto da convenção e diz o seguinte: sistema europeu, você não tem mais comissão. A comissão é um atraso para o julgamento dessas ações. Não há necessidade de 2 órgãos, se um pode fazer. Então, o que o protocolo 11 fez? Ele extingue a Comissão Europeia de Direitos Humanos, ela é extinta. Desde 98, nós não temos mais Comissão Europeia. Então, o protocolo número 11 extingue a Comissão Europeia de Direitos Humanos. Na verdade, ele extingue o funcionamento inteiro. Ele refaz ele e diz o seguinte: o sistema europeu de direitos humanos é composto por uma corte única e permanente, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Só tem uma. Então, aqui nós temos... E quem vai compor essa Corte Europeia de Direitos Humanos? Não são 7 membros, 8 membros, ou 9, 10 membros. São todos os estados que fazem parte do sistema. Então, se 50 estados fazem parte do sistema europeu, nós teremos 50 juízes dentro do sistema europeu. Olha a estratégia que foi feita aqui. Então, vamos supor, porque muda, né? Às vezes algum estado quer sair, algum estado... Então, se são 53 estados que fazem parte do sistema europeu, então, nós teremos 53 juízes dentro da Corte Europeia de Direitos Humanos. Todos os estados vão ter representatividade dentro dessa Corte Europeia de Direitos Humanos. Ah, mas para sempre? Não, com mandato de 9 anos. Mas depois de 9 anos, o estado indica o próximo representante. Mas todos os estados têm assento e tem um representante juiz dentro da Corte Europeia de Direitos Humanos. E aí, o que acontece? Deixa eu até compartilhar esse material com vocês, para vocês verem a estrutura da convenção, tá? Isso que a gente já falou, né, dos estados que se organizaram para fazer o Conselho Europeu, fundou, aí veio a Convenção Europeia, lá de 1950, e depois ela entrou em vigência em 53, né, tá aqui. Enfim, aí essa Convenção Europeia, ela é composta de 3 partes. Do artigo 2º, porque o primeiro tem toda uma questão de envolvimento dos Estados-partes. Do 2º ao 18 são os direitos humanos. Do 2º ao 18 são os direitos humanos. Direito à vida, direito à saúde, direito à proibição de tortura, aqueles direitos humanos que já estuda, que são presentes nas convenções, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, os direitos humanos estão previstos lá. A segunda parte da convenção, ela diz respeito ao funcionamento da Corte Europeia. Como que funciona? Quem faz parte? Como que acontecem os julgamentos? Quando uma petição chega, vai para quem? Vai para um comitê pequeno, depois vai para uma sessão de 3 juízes. Então, tem toda essa estrutura de funcionamento da Corte Europeia até se chegar numa sentença. Existe o Tribunal Pleno, que pode analisar, são 17 juízes que podem analisar casos, por exemplo, os casos mais complexos geralmente vão para o Tribunal Pleno, um terrorismo com morte de muita gente, por exemplo. E pedidos como se fossem os recursos, né? Também vão para esse Tribunal Pleno dentro da própria Corte Europeia, esse funcionamento. E olha que interessante isso aqui. Na terceira parte, a Convenção Europeia fala da organização do Comitê de Ministros. Então, dentro da comissão do Sistema Europeu de Direitos Humanos, tem um órgão que é um órgão bem, bem típico deles mesmo, porque a corte ela é formada por juízes. Já vimos que a Corte Europeia não é igual a nossa, que tem ali na comissão 7 membros e na corte 7 juízes. Não, ela deu um jeito de pegar todos os estados que fazem parte do sistema e falar, manda um representante juiz para fazer parte aqui da Corte Europeia. Então, é muito comum você transitar ali na Corte Europeia e achar juízes de todos os estados.
É claro que o que a corte evita? Evita, vamos supor que a Itália está sendo processada por um problema. Lá naquele caso dos refugiados, na década de 90, até depois foi até antes da extinção da comissão, aquele caso da década de 90, que os refugiados chegaram lá na Itália, a Itália devolveu os imigrantes, porque falou, não vamos aceitar vocês aqui e tal. Aí eles processaram a Itália e conseguiram a condição de refugiados dentro da Itália. Então, vamos supor que esse caso chega lá na corte, contra a Itália. Evita-se, na verdade não manda, para o juiz italiano. Então, o juiz nacional daquele estado que é réu, ele não julga casos envolvendo o seu estado, eles vão mandar para outro juiz. Então, mas aqui tem um comitê de ministros. O que é esse comitê de ministros lá dentro da Corte Europeia? Tem muita gente ali dentro. Dentro daquela corte, a função do comitê de ministros é fiscalizar se o Estado está cumprindo a decisão. Então, nós temos vários ministros dentro desse comitê lá na corte, que a função deles é o quê? Depois que um juiz, ou os juízes da Corte Europeia decidem contra a França, contra a Alemanha, contra a Itália, contra a Turquia, que faz parte, decidem contra o Estado, o réu, essa decisão é encaminhada para o comitê de ministros. E lá no comitê de ministros, eles são responsáveis por fiscalizar e acompanhar a execução dessas sentenças, se os estados estão cumprindo. E aí que está o ponto, a estratégia que a corte, porque tudo aqui é pensado estrategicamente, porque você colocar um representante de cada estado como juiz é estratégia. É estratégia para o sistema, você ter uma relação maior com esses estados. Você pegou todos os representantes, colocou ali dentro. Outra estratégia que o sistema europeu fez para as decisões serem cumpridas, a criação do comitê de ministros, que são as pessoas que são ministros que vão fiscalizar e acompanhar e solicitar que essas decisões sejam cumpridas. Vocês sabem quem são esses ministros? São os ministros das relações exteriores de cada estado que faz parte do sistema. Então, vamos supor que tem 53 estados que fazem parte do sistema europeu. Todo estado tem um representante das relações internacionais, talvez não com o nome de ministro, mas a maioria é. Então, existe o ministro das relações exteriores. O ministro das relações exteriores de cada estado, automaticamente, ele faz parte do comitê de ministros do sistema europeu. Então, suponhamos que a Holanda, vamos supor que a Holanda, ela foi condenada na Corte Europeia de Direitos Humanos. Primeiro, quando a decisão sai, ela é encaminhada para o comitê de ministros para fiscalizar. O ministro das Relações Exteriores da Holanda faz parte desse comitê. Então, ele e outros, porque não é só um, eles vão acompanhar se a Holanda está cumprindo ou não. O diálogo com os estados já começa dentro da corte. Por quê? Porque lá dentro da corte tem um juiz da Holanda, ele não participou desse caso, mas tem. E segundo, dentro do comitê de ministros, o ministro das Relações Exteriores da Holanda está lá dentro. Então, ali dentro ele está sendo cobrado também. E ele faz a cobrança em relação ao Estado. Então, foi uma forma de amarrar, se vocês pararem para analisar, a estratégia do sistema europeu para se aproximar dos Estados, para ter efetividade nas decisões, ela já começa na própria estrutura. Então, gente, não adianta criar um sistema internacional se você não tem relações internacionais com aquele Estado. Ele vai ignorar completamente a existência daquilo ali. A gente sabe que existe uma tensão muito grande. E essa questão de cumprir decisões internacionais vai muito de perfil de governo. A política internacional e nacional que é muito forte. A gente pode estar diante de uma pessoa que é mais aberta ao sistema internacional, depois pode assumir um chefe de Estado com equipe que é mais fechada ao sistema internacional. Agora, quando você prende a pessoa, você fala assim, olha, mudou aí, vocês já tiveram mudança aí dentro da Alemanha, mudou a equipe, quem que é o ministro das Relações Exteriores aí? É o ministro? É a senhora fulana? É o senhor? Ok, automaticamente ele já faz parte do comitê de ministros da Corte Europeia, ele tem que comparecer aqui, tanto para fazer as reuniões, então acaba que laça os países aí, os estados, para participar mais dessas decisões. É por isso que às vezes a gente vê uma decisão, sabe, decisão polêmica. Gente, por muito tempo mesmo, a Corte Europeia de Direitos Humanos não queria se posicionar sobre eutanásia.
Se a gente parar para pensar, alguns temas de direitos humanos trazem uma carga que não é só jurídica, não. Pelo contrário, a carga jurídica ela é até pequena. Falar sobre eutanásia, falar sobre aborto, falar sobre pena de morte traz uma carga de inúmeros fatores. Você conversar sobre eutanásia dentro da Holanda e você conversar sobre eutanásia dentro da França ou da Polônia, por exemplo, conversa sobre aborto e eutanásia na Holanda. Eu pego Holanda porque Holanda é um mundo paralelo, né, gente? Holanda, lá é até difícil achar alguma coisa que não pode, né? Eu falo que existe o planeta e existe a Holanda, que é um planeta próprio. Ele não faz parte do planeta. Então, nós do globo e tem a Holanda. Porque você vai na Holanda, é difícil achar uma coisa que não pode lá. Lá pode eutanásia, lá pode suicídio assistido, lá pode você ter os cardápios de maconha no cardápio. Você pega o cardápio, tá lá qual maconha que você quer. Eu tô falando isso para você. A minha irmã mora em Amsterdã. Eu tenho uma irmã que tem 20 anos que mora em Amsterdã. Acho que eu já contei para vocês aqui. Ela terminou o relacionamento, surtou. Nós somos 3. Eu e a Marina moram em Brasília. A gente sempre estudou demais, mas demais. Só que a Marina fez doutorado, estudou, na área de saúde. E ela coordena o programa de mestrado, doutorado lá da UNB, mas na área de saúde. E eu na área do direito. A gente sempre gostou de passar a vida estudando. E tem a Patrícia. Que fugia da escola, que não assistia aula, que dava trabalho, que sumiu uma semana. Acho que a minha mãe, os cabelos brancos da minha mãe, acho que é da Patrícia. E tem a Patrícia, que terminou o relacionamento, ela é a mais velha, que terminou o relacionamento e falou, preciso espairecer. E aí ela foi para Londres. E não voltou mais nunca. A pessoa simplesmente não voltou. Meu pai, muito tranquilo, fala, deve ser o signo dela. Ela é Sagitário. Pai, não é signo não. O que é isso que está acontecendo? É o signo dela. Como assim? Gente, minha irmã foi para espairecer e casou lá, ficou lá, tem 20 anos, ela casou com holandês. Meu sobrinho hoje já está com 18, quase 18 anos. Então, assim, ela mora lá. Minha irmã mora em Amsterdã. Então, quando eu falo para vocês que a Holanda, tudo lá pode. Quando eu ia visitar a minha irmã, eu falava, mas isso aqui pode? Qualquer coisa você fala que pode. Aqui pode tudo. E aí você olha um estado que está muito próximo do outro que não pode nada. Então é difícil para uma corte europeia tratar de temas que afeta de uma forma o Estado, que afeta de uma forma. Eu fico tentando ver o equilíbrio que a corte europeia faz. Você falar de temas, por exemplo, temas como aborto, pena de morte, eutanásia, divide opiniões, porque tem muita influência. A criação da pessoa, a cultura da pessoa. Pega um alemão, um polonês, o pessoal lá de dentro do Vaticano e o pessoal da Holanda. Aí pega esses 3 temas que tenta conversar com essas pessoas. É o que a Corte Europeia tem que fazer. É isso. Porque a decisão vai ter repercussão nos estados, em tudo, né? O sistema internacional. É complicado. Então, eu vi a Corte Europeia ficar segurando o negócio da eutanásia com razão, uai. Como é que ela me solta uma decisão falando que, olha, Estado, faz eutanásia. Nossa, aí ia virar um arrepio lá com muitos estados. Então, são temas muito delicados, porque divide opiniões, principalmente naquele continente que tem tantas diferenças com estados tão próximos e ligados. Então, é realmente um trabalho de corda bamba. Eu vi a Corte Europeia, em 2014, decidiu. O povo falava que ela estava em cima do muro. A gente vai ver o que é esse em cima do muro. Ela fala, porque todos os casos de pedido de eutanásia que chegava lá, para a Corte Europeia, os juízes falavam assim, não, tem casos que só os estados podem decidir sobre determinados temas. A Corte Europeia tem essa teoria. Lá existe essa teoria, ou seja, ela não é obrigada a se posicionar sobre todos os temas. Então, foi criada uma teoria na Corte Europeia que, quando ela verifica uma questão que naquele estado essa situação tem que ser assim, naquele país essa situação tem que ser assim, para ela não impor alguma coisa, ela criou uma teoria.
E essa teoria chama-se, essa teoria aqui, ó, ela é muito aplicada lá. Teoria da margem nacional de apreciação. Essa teoria foi criada lá no Sistema Europeu de Direitos Humanos. Então, o que é a teoria da margem nacional de apreciação? É a Corte Europeia virar e falar assim: peraí, vocês estão sofrendo ataques terroristas diários? Sim, o Estado, né? Tá, então vocês estão em regime de exceção? Estamos. Então vocês estão fazendo prisões quando vocês suspeitam que essa pessoa está envolvida em terrorismo? Sim, a gente faz a prisão para fazer a averiguação e se ela não está envolvida, a gente libera a pessoa. Só que a prisão para averiguação ela é vedada, lembra disso? Quando a gente estuda que a prisão, vocês vão estudar ainda. A prisão para averiguação ela é vedada. A pessoa para ser presa tem que ter toda uma motivação. Então, alguns estados, por questões excepcionais, por alguns períodos, eles praticam alguns atos por questão de segurança nacional. E o que acontece? Por exemplo, nesses 3 casos aqui, para quem gosta de história, esse é o primeiro caso que a Corte Europeia julgou, tá? É esse caso aqui contra a Irlanda. O caso Lawless foi o primeiro caso que a Corte Europeia de Direitos Humanos julgou. Os 3 casos, eles são muito semelhantes. Mas o Lawless, por exemplo, um homem, ele era suspeito de fazer parte do IRA, na Irlanda. Um grupo, né, lá dentro da Irlanda, né, enfim, toda uma questão que ele fazia parte desse grupo, que esse grupo, né, causava problemas dentro do estado da Irlanda, e ele era um suspeito de fazer parte do IRA. E a Irlanda naquele regime de exceção. E ele foi preso para averiguação. Ele foi detido. E ele ficou muito tempo detido para essa averiguação. O que ele fez? Ele se sentiu na violação de direitos humanos, né? Ele entendeu que seus direitos humanos foram violados, e ele processou a Irlanda na época, passou pela comissão e chegou na corte. Porque esse foi o primeiro, né? Não tinha ainda essa mudança de tirar a comissão, ainda tinha comissão. Então, a corte, lá na corte, o caso chegou na corte, lá na Corte Europeia, a Corte Europeia entendeu o seguinte, os juízes: a Irlanda está passando por um problema muito grave envolvendo alguns grupos lá radicais, que né, está acontecendo muitos crimes. Então, como lá dentro existe essa lei excepcional de possibilidade de deter uma pessoa, desde que não haja tortura, abusos, não, é detenção para averiguação. Então, nós não vamos considerar essa petição aqui, porque, na verdade, nós vamos deixar, são situações que o Estado que tem que decidir, nós não vamos interferir, porque só o Estado sabe o que está acontecendo lá dentro. Nós não vamos interferir nesse caso. Olha o nome da teoria. Teoria da margem nacional de apreciação. É a mesma coisa de virar para o nacional, que é o Estado, e falar assim: olha, Estado, réu. Nesse caso, considerando as circunstâncias, vocês que vão apreciar melhor isso aqui. A corte não vai se posicionar. Nós não vamos condenar você por essa situação, porque vocês estão passando por uma situação excepcional. Então, fica a critério de vocês. Vocês têm aí a soberania e têm melhores condições de decidir essa questão. Esses casos são muito semelhantes. O Brogan versus Reino Unido, o Brannigan e McBride versus Reino Unido. Todos esses casos são casos de pessoas que foram detidas para averiguação, suspeitas de fazerem parte de grupo terrorista. Todos esses casos aí. E essas pessoas processaram os estados, por quê? Porque foi uma detenção arbitrária, alegando a detenção arbitrária. E nesses 3 casos, a Corte Europeia utilizou a teoria da margem nacional de apreciação. Olha, Reino Unido, considerando os problemas de terrorismo que você está vivendo em segurança nacional, nós não vamos condenar você, não vamos entrar nesse caso, nós vamos dar a margem nacional de apreciação para você. Por quê? Porque vocês, excepcionalmente, estão passando por um problema nacional. Então, a Corte Europeia, isso não acontece em qualquer caso, não, tá? A teoria da margem nacional de apreciação, ela não é regra, não. É só quando há uma situação mais excepcional ou questões muito particulares de cada estado. Então, por muitos anos, questões de eutanásia e suicídio assistido eram levados para a Corte Europeia, naqueles estados que é proibido. Então, por exemplo, na Holanda, permite-se a eutanásia. Na Suécia, faz o suicídio assistido.
acho que, acho que passou até esses dias, a gente conversou, acho que no começo do semestre, sobre aquele filme que a gente desmonta de chorar, daquele rapaz que tem problema, Como eu é, era antes de você. e ele tem um problema, né? Ele sofreu um acidente. E aí ele decidiu, aquilo lá é o suicídio assistido, não é a eutanásia, tá? A eutanásia é uma pessoa que decide, não é a própria decisão, a pessoa que decide, porque a pessoa está em estado vegetativo, não tem condição de se manifestar, mas ali não, foi um suicídio assistido, é diferente da eutanásia. Então, tem países que permitem a eutanásia, ou outros não, já permitem o suicídio assistido. A França não permite nenhum. Então, muitos franceses, as famílias entravam com pedidos na Corte Europeia, porque não conseguia nos tribunais locais, autorização para fazer eutanásia, alegando que o direito à vida também compreende a morte digna. E aí pediam a intervenção da Corte Europeia para fazer a eutanásia numa pessoa, porque em razão do sofrimento dessa pessoa. Então, por muitos anos, a Corte Europeia aplicou a teoria da margem nacional de apreciação, falava o seguinte: olha, vítimas, autores da ação, a questão da eutanásia é uma questão muito local, porque existem muitas influências aqui nesse ponto, e a Corte não vai entrar nesse campo, porque não é só um campo jurídico. Existem outros estados que fazem, se você entender, você pode, né, ir para outro estado fazer, mas nós não vamos obrigar um estado a autorizar uma eutanásia se naquele estado tem toda uma construção histórica de não permitir. Nós não vamos fazer isso. Então, isso é a teoria da margem nacional de apreciação, deixar para os estados resolverem algumas determinadas questões por alguns motivos. Em 2014, pela primeira vez, mas todo mundo levou um susto, porque a corte chegou um caso, né, envolvendo a França, porque na França não pode. Chegou um caso processando a França, pedindo para fazer eutanásia numa pessoa que sofreu um acidente há muitos anos, e a esposa e o sobrinho que cuidavam desse homem, e os pais visitavam esporadicamente. Então, a esposa, depois de muitos anos, os médicos falam, não tem condição, ele não vai voltar, não tem, dizendo isso. Mas muitos mesmo, mais de 10 anos mesmo que a pessoa nesse estado em hospital. A esposa entrou com pedido dentro da França e foi negado, porque as leis francesas não permitem. E ela levou o caso para a Corte Europeia de Direitos Humanos. E pela primeira vez, a Corte Europeia decidiu, né? E disse o seguinte: França, faça a eutanásia. E aí nós vamos mudar o conceito do direito à vida aqui. Porque o direito à vida, ele compreende o direito a uma vida digna, e o direito a uma morte digna. E essa pessoa não vai ter morte digna. Essa pessoa está sofrendo. Então, foi um posicionamento da corte. Lógico que esse tem deu problema. É lógico, porque algumas pessoas, são temas que alguns são favoráveis, são temas que alguns são contrários. Então, os países favoráveis comemoraram a decisão. Os países contrários não comemoraram a decisão. Falou, não, corte, por tanto tempo, vocês não interferiram nesses assuntos, agora vocês vão interferir. Mudaram, mudou o juiz, foi mudando. Algum momento alguma coisa ia acontecer, mas saiu um precedente internacional permitindo uma eutanásia em um estado que não é permitido. E a decisão chegou lá na França. Quando a decisão chegou na França, os pais dele não concordavam. Quem queria era a esposa e o sobrinho. E os pais não concordavam. E teve uma briga muito grande. Por quê? Porque a esposa alegava até nos tribunais. Vocês vêm uma vez por ano ver ele. Então vocês vão ficar aqui ajudando a cuidar todos os dias para acompanhar o sofrimento. Voltou a ser um litígio interno dentro da França. Porque os pais começaram a processar e falar que era para cumprir a lei da França. Enfim, porque são pontos muito delicados. Mas a gente viu uma corte internacional falar com o Estado e a França falou, nós vamos cumprir. Olha para vocês verem como que é a relação da corte com os estados. A França falou, não, ok, nós vamos cumprir. Só não tinha cumprido, por quê? Porque os pais ajuizaram uma ação e pediram para suspender essa decisão internacional, até que a questão fosse reanalisada. Aí eles entraram em litígio também, mas a princípio a França se posicionou que não, nós sempre mantivemos uma boa relação com a Corte Europeia, ela sempre nos respeitou em muitas coisas e nós vamos cumprir essa decisão. E aí foi quando a outra parte da família veio e começou o litígio, né, lá dentro. Mas já tinha um posicionamento que ia ser cumprido. Então, a teoria da margem nacional de apreciação, ela acaba que é outra estratégia
para dar mais efetividade para as decisões. É a mesma coisa do Estado olhar para a corte e falar assim: a corte sempre nos respeita em relação a alguns temas. Então, quando é caso mesmo de violação, é como se a corte colocasse de um jeito assim, realmente, o Estado olhar só realmente tem como não cumprir, né? Porque a gente sempre tem um diálogo muito bom com a Corte Europeia, sempre nos respeita alguns pontos, não toca em alguns pontos, e agora está até difícil falar não, que a gente não vai cumprir, até porque nosso ministro das Relações Exteriores está lá dentro da corte. Então, ele vai ser cobrado também lá dentro se está cumprindo ou não. Vocês estão entendendo como que a lógica de organização do sistema europeu foi criado para funcionar e para trazer os estados para mais perto? Até porque quando o estado fala que não vai cumprir, o que a Corte Europeia faz? Marca uma reunião. Marca uma reunião com os representantes da Corte, com o ministro das Relações Exteriores, para negociar a decisão no que pode ser cumprido. Então, é muito difícil nós encontrarmos uma decisão da Corte Europeia que ela não foi cumprida. O diálogo é muito bem estabelecido. E a Corte vai entrando devagarzinho, se vocês pararem para pensar. Porque ela passou anos não querendo se pronunciar sobre a eutanásia. Aí vai alguém, eu acho que alguém faz. Eu acho que o juiz que está lá redigindo a decisão, porque ela sai automaticamente no site da Corte. Eu acho que o juiz ou a juíza que estão lá fazendo essa decisão, acho que eles ficam olhando assim para a tecla, publicar. Acho que eles ficam pensando, publica, não publica? Acho que eles fazem assim, ó, deixa o pau quebrar, deixa o trem quebrar lá, deixa agora o negócio estourar, e vamos ver o que vai dar. Acho que eles fazem isso quando o negócio é muito polêmico. Gente, não adianta. Questões de direitos humanos, tem temas que, é claro, por exemplo, vida, saúde, proibição de tortura, temas que são mais claros, mas tem temas que têm uma carga muito difícil de decisão. É muito difícil você decidir casos envolvendo aborto. É muito difícil você decidir casos envolvendo... Não é nem decidir, não. É discutir. Se a gente, por exemplo, se pegar uma sala de aula, nós estamos aqui em 12. Se eu pegar... O Jonatas já lá... Tá parecendo o povo do SIG daqui, ó, já está justificando a pessoa sai daqui e fala que vai espairecer. Tem 20 anos que está lá, que está casado. Tem que ter uma explicação, gente. Só se for uma explicação, a astrologia deve explicar o negócio, mas a gente brinca hoje, tá? É fase. Tá lá com 48 já? 48, tá lá. Foi com 28, tá de boa, tá tranquilo. Foi esquecer o relacionamento, casou, mas tá bem lá. O filho dela tá com 18, se eu não me engano. Meu sobrinho já tá com 18 anos, casou. Meu cunhado é maravilhoso. E a gente tem um lugar para ficar, né? Lá na Holanda. Aliás, se alguém... Minha irmã é ótima. Minha irmã, eu falo, é aquela pessoa que acolhe todo mundo. Se alguém um dia estiver perdido lá da Holanda, em Amsterdã, dá uma ligada para mim, que eu dou uma ligada para ela, que ela salva, viu? Ela já salvou muito amigo meu lá. Muito amigo meu mesmo, que enroscou lá, porque acha que a Holanda é terra de ninguém. Aí vai fazer turismo na Holanda, acha que pode fazer qualquer coisa. Já tirei a Patrícia de dentro de casa para resgatar amiga minha que estava louca lá naqueles canais, quase morrendo, caindo lá dentro daquele negócio. Enfim, pode falar, viu? A gente tem essas coisas aqui, cada um tem essas coisas, não. Pode compartilhar o problema. Gente, então vocês podem perceber que essa corte, o sistema europeu é um sistema interessante, se a gente parar para analisar. Ela tem um sistema interessante, porque é um sistema que foi criado para ser muito próximo dos estados. Então, para a gente poder sintetizar aqui, nós temos um sistema europeu, que também é composto de um tratado-chave, que é a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que tem 16 protocolos, 16 alterações, um sistema que foi criado primeiro com comissão e corte, lá na década de 50 mesmo, mas que na década de 90, o próprio sistema percebeu que a existência de 2 órgãos atrasava o processo e extinguiu um. Então, não existe Comissão Europeia de Direitos Humanos. Existe Corte Europeia, só Corte Europeia de Direitos Humanos. Essa corte tem sede, onde ela fica? Fica na França. Essa corte, ela tem sede numa cidade que se chama Estrasburgo, em português, Estrasburgo. Se vocês forem... É só tirar o E aqui e o O no final, para ficar em inglês. Estrasburgo
Tem isso, lembra de Den Haag, tá? Em Haia, lá na Haia, na Holanda, não é Haia. Mas é muito parecido o nome. Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos, Corte Única, ela tem sede na cidade de Estrasburgo, na França. É uma cidade que faz divisa com a Alemanha. Muitas pessoas não têm nem certeza que quem vai lá e fala, isso aqui é a França mesmo, é uma cidade que, por ser tão próxima da Alemanha, ela tem a arquitetura muito semelhante às cidades alemãs. Então, ela nem parece estar na França quando você está lá em Estrasburgo. E a Corte Europeia também é um órgão muito moderno, tá? Não é nada que a gente pensa, não acompanha a arquitetura da cidade. É o Rio Reno? Acho que é o Rio Reno que passa lá? Acho que é o Rio. Porque tem um rio que corta a cidade e você chega na corte tanto de carro como de transporte público. O transporte público, um dia que vocês forem lá, eu recomendo que vocês conheçam essa corte. Essa corte vale muito a pena conhecer. O transporte público não é pago. E ela tem duas linhas próprias, não é ônibus, é um tram. É um tipo um metrô um pouco mais lento, não tem aquela velocidade do metrô, porque a cidade não daria, né? O metrô ia atravessar e acabar a cidade. É uma cidade pequena, não é considerado muito grande, chama tram, tipo um trem mais moderno, bem moderno mesmo. Ele fica passando, né, na cidade toda e tem dois que vão diretamente para a corte. Quando você entra, você não fica tentando achar um lugar para pagar, né? Você fica procurando, né? Porque a gente está tão acostumado a pagar caro pelas coisas, então a gente entra e fica procurando para pagar. E aí você olha, as pessoas estão normais lá, e você pergunta, né? Não, aqui a gente não. O transporte público ele é fornecido, ele é público, a gente não paga transporte público aqui. Então, você entra, você pega, vai direto para a Corte Europeia. Quando você sai da cidade, que tem aquela estrutura, você chega na Corte Europeia, você vê aquelas são duas bacias, assim, parece bacia de inox, Rafael. Duas bacias com muita coisa de vidro no meio, muito ferro, é um negócio bem interessante. Tipo, quando a gente vai em Brasília, né, que a gente vê aqueles prédios ali, parece muito aquilo ali, foge completamente. Aí você olha aquelas duas bacias, como é que o povo está ali dentro. Quando você entra, você vê outra arquitetura, é um trem interessante. Eu queria, né, estudar arquitetura. Se eu soubesse desenhar, por exemplo, eu não sei desenhar nem fazer conta. Então, ia ser o maior arraso do mundo, né? Que meus bonequinhos é de palito. Né? O máximo que eu sei fazer os bonequinhos de palito, ainda sem mão e pé e no ar, vagando. Enfim, mas é bem interessante a arquitetura desses tribunais. E fica lá na cidade de Estrasburgo, e é muito acessível. Agora, um ponto muito diferente do sistema interamericano. Vocês lembram que no nosso sistema interamericano, a vítima tem que apresentar a petição para a comissão, e caso não haja o cumprimento das recomendações da comissão, caso não vai para a corte? No sistema europeu tem comissão? Vítimas podem peticionar diretamente para a corte, isso é um avanço muito grande. Por quê? Porque nós não temos tribunais que pessoas formalizam ações diretamente na corte. Parem para reparar. No sistema interamericano é comissão. Vítimas não podem ir para a corte. Na Corte Internacional de Justiça é Estado contra Estado. Não tem pessoa física aqui. No Tribunal Penal Internacional é a Procuradoria processando uma pessoa. Então, a pessoa é réu. No Comitê de Direitos Humanos da ONU é a pessoa, mas é um comitê, não é tribunal. Então, corte, Tribunal Internacional de Direitos Humanos que nós temos, que pessoas podem peticionar diretamente, é a Corte Europeia. Por quê? Porque foi extinta a comissão. E aí ampliou a quantidade de juízes para colocar todas as representatividades e é perfeitamente... Lá as ações são bem mais rápidas. Não leva 10, 12 anos para ser julgado igual aqui. Nós já vimos decisões que foram julgadas na Corte Europeia que durou 1 ano e meio, 2 anos. Vai depender da instrução. Última coisa, é possível o diálogo entre cortes? O que é isso? A Corte Interamericana está com um caso que a Corte Europeia decidiu. Buscar decisão para aplicar aqui? Sim. A gente chama isso de diálogo entre cortes. É possível o diálogo entre cortes internacionais, usar precedentes. É possível o diálogo entre cortes de tribunais nacionais com internacionais. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vai decidir um caso que a Corte Europeia decidiu, ele pode usar o precedente lá. O que a Corte Interamericana decidiu, ele pode pegar o precedente. É possível.
Esse chama intercruzamento normativo, nome, né? Fertilização cruzada. Cada autor chama de um nome, cria um nome. Fertilização cruzada. Olha, fertilização cruzada. Eu entendi mais ou menos assim: você pega duas decisões, faz uma fertilização para nascer uma. Só pode ser. Quando a gente fala de fertilização cruzada, pega a decisão desse tribunal, pega a decisão desse, fertiliza para nascer uma nova. Acho que foi isso que a autora quis, é a professora Sandrine que chama desse nome. De fertilização, eu entendo. Aliás, de fertilização, meu povo, eu entendo. Eu acho que a ideia é essa, tá? Pessoal, deu para compreender essa lógica do sistema europeu de direitos humanos? Até aqui deu para ver algumas diferenças, assim, o objetivo é o mesmo, vocês perceberam? Agora, a forma que é um pouquinho diferente, tá? A forma que é feita. Nós não temos comissão aqui. Aqui, vítimas vão direto para a Corte Europeia. E a Corte Europeia tem uma teoria, que é dela. Ah, mas o sistema interamericano não poderia utilizar a teoria da margem nacional de apreciação? Pode. Tá lá, basta a Corte Interamericana querer aplicar. Não tem nada vedando, é possível, tá? Utilizar esses institutos de uma corte para outra, tá bom? Alguma dúvida em sistema europeu? Até aqui? Okay, na última aula a gente fecha mais um pouquinho do sistema europeu e entra no estudo dos tratados de direitos humanos. Ok? Professora, deixa eu só aproveitar que os alunos estão aqui, só para avisar que vai ter aula do professor Antônio, sim. Beleza, gente. Ô, Jonatas, pode falar. É aquele que porque dá uma dúvida. Porque o órgão é da ONU. Então, a princípio, você tem aí duas questões, dois pontos. São dois pontos. São duas possibilidades que dá para a gente imaginar esse caso sendo levado. Primeiro, você tem que pensar órgão da ONU. Porque mesmo que você pense no TPI e tente enquadrar o caso como um crime de genocídio, por exemplo, ok, né? Se ele faz parte, se ele fizer parte do Estatuto de Roma, você pode tentar dentro do Tribunal Penal Internacional. Só que a questão é que o Tribunal Penal Internacional não é um órgão da ONU. Entendeu? Então, às vezes, a questão vem, né, porque são muitos órgãos, se a gente parar para pensar. A gente tem que estabelecer algumas diferenças. Então, se aparecer para vocês em alguma prova órgão da ONU, concurso público, por exemplo, OAB, tira a TPI. Talvez até você queira que o caso vá para o TPI, ou entenda que ele poderia ir. Mas quando tem numa questão órgão da ONU, ele está excluindo tudo que não faz parte da ONU, mesmo que possa ter alguma ação ali. Então, se é um órgão da ONU, especificamente, o único órgão da ONU que poderia receber isso aí é o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Porque a ONU não tem Tribunal de Direitos Humanos. Deu para entender, Jonas? Eu entendi a sua intenção. A intenção de levar para o TPI. Se você conseguir enquadrar isso como crime no Estatuto de Roma e o Estado faz parte, ok. Mas se a questão traz órgão da ONU, aí a gente vai ter que tirar o TPI. Porque o TPI não é um órgão da ONU. Ok? Beleza? Gente, é isso. Então, boa aula para vocês, para quem vai assistir a aula do professor Antônio. Depois tentem assistir a jornada, as palestras estão fantásticas, estão ótimas. Tentem assistir, acho que fica lá no YouTube, no canal, e dê uma olhada, porque está bem interessante, tá? E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês na aula. Desculpa aí qualquer brincadeira em relação... Não vou mostrar, tá gravando.
em relação à minha calça preta, que eu estou usando aqui agora, em relação ao ambiente. Mas, enfim, muito obrigada pela presença de vocês na aula e o feriado é na próxima? É na próxima? Na próxima semana. Na próxima. Então, a gente não tem aula na próxima, então a gente encontra faz o nosso último Isso. encontro. A gente faz nosso último encontro, então, para falar dos tratados especificamente de direitos humanos, tá? Nossa última Tchau, aula. professora. Obrigada pela aula. Até a próxima Até a semana. próxima. Muito obrigada pela presença. Beijos para vocês.